Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de História da Igreja. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E neste momento estaremos dando continuidade ao que foi abordado na aula anterior. Se você está acessando este canal pela primeira vez, nós estamos ministrando um curso completo da história da igreja cristã, aonde nós iremos chegar até a contemporaneidade e em alguns dados momentos de nossas aulas nós iremos maximizar o entendimento em alguns assuntos relevantes nestes 2000 anos de história em que a igreja cristã vai se consolidando e se ressignificando durante o tempo, durante os períodos. É bem verdade que em alguns momentos ela vai se achegando cada vez mais ao princípio, à gênese evangelizadora, no tocante ao pertencimento de uma forma mais cristalina do cristianismo, mas também há alguns momentos em que há um certo distanciamento. E esse distanciamento podemos ver, dependendo do período em que nós iremos trabalhar, identificar a questão em que existe um abraçar de outras instituições, fazendo justamente um retrocesso do que nós chamamos da essência do cristianismo. Há um esvaziamento desta fé messiânica, há um esvaziamento desta fé cristã e um desapego a algumas verdades que fizeram muitos homens e mulheres terem, de fato, suas vidas ceifadas. Então, na aula passada, nós falamos, inclusive, onde e o que ocorreu com um determinado apóstolo após a ressurreição de Jesus Cristo, onde a igreja começa a se expandir no Império Romano. Esse slide que eu trago para você fala justamente sobre o propósito das perseguições. Após esta reflexão e uma breve retomada da aula anterior, haja vista eu termino fazendo muita digressão e esta sistematização em que propomos neste curso faz com que nós possamos ficar meio que amarrados, proporcionando assim uma reflexão mais clara e linear, sacando aqui e acolá uma ilustração temporal para melhor elucidar o que você está ouvindo. Eu reitero a importância que todo estudioso, não apenas da história da igreja, mas de outras ciências, se faz necessário a aquisição de livros. É bem verdade que no século em que vivemos, no século XXI, a utilização digital de livros, artigos, facilita-nos, porque ao sair com o seu dispositivo móvel, seu iPad, smartphones, ou até mesmo notebooks e etc., você está saindo com um acervo bibliográfico, uma biblioteca ambulante, mas não troca o prazer de você folhear um livro. Ora, falando isso, na primeira aula eu coloquei uma lista bibliográfica que nós estaremos utilizando nestes 5 primeiros séculos. Quando eu trouxer uma nova abordagem que não esteja elencado, relacionado naquela lista, certamente você verá a citação da referida obra. Ora,
falando sobre os propósitos ou o propósito destas perseguições, em primeiro momento, é necessário que você considere que a perseguição ela vinha para aquele indivíduo justamente na tentativa de trazer uma mudança de direção e de atitude. Ou seja, era uma proposta que permitia um incentivo àquele homem, àquela mulher que anteriormente tinha abraçado a fé cristã, a apostatar a sua fé, a renegar, a renunciar, a deixar. Ora, estes homens que foram denunciados e posteriormente inquiridos, eles chegaram em uma condição de estar diante uma autoridade em que, através de seus posicionamentos, ele poderia ou ser martirizado ou receber a absolvição. E essa absolvição, era expressa em um documento que se chamava libelo. O termo libelos tem um significado histórico particular para os libelli emitidos durante o reinado do imperador Décio, para os cidadãos, para certificar a execução dos sacrifícios pagãos necessários a fim de demonstrar lealdade às autoridades do Império Romano. Durante os períodos posteriores, libelli foram emitidos como certificados de indulgência, nos quais os confessores ou mártires intercederam por cristãos apóstatas. Aqui você está vendo um achado em que você pode perceber um libelo romano. Toda vez que você ouvir a expressão pagã, entenda como religiões pré-cristianismo. Continuemos a nossa aula. E estas denúncias, muitas vezes, eram denúncias anônimas. Você já imaginou uma denúncia anônima? Ora, é bem verdade que, em primeiro lugar, havia o desejo de eliminar todo e qualquer pensamento contraditório, pensamento diferente. Posteriormente, esta intolerância de pensamento, essa intolerância religiosa, irá chegar meio que no ápice, já na Baixa Idade Média. E ali nós iremos propor uma ampliação desta perspectiva em que o pensamento contrário teria que ser combatido, e teria que ser combatido por meio do extermínio. Aqueles que iriam se levantar com o pensamento contrário teria que ser dizimado, aniquilado. Ora, em um segundo momento, como nós estamos abordando este propósito das perseguições, era incentivar que este número de fiéis fossem reduzidos. E era justamente a expressão apostasia significa. A apostasia tem como sentido fundante ao abandono de um pertencimento religioso ou ainda renegar deliberadamente suas convicções religiosas. E por fim, em terceiro lugar, aos obstinados, aqueles que não apostataram a fé, eles seriam de fato martirizados, como nós podemos ver alguns mártires dentro dessas aulas. Poderíamos citar alguns mais? Poderíamos sim, mas estou trazendo luz a alguns deles para que lhe incentivar a mergulhar mais enquanto proposta nesta construção do conhecimento. O conhecimento ele é construído, ele é desenvolvido. Ora, alguns questionamentos adivinham para a tentativa de trazer
não é, alguns problemas de aceitação, melhor dizendo. Estava procurando uma palavra. Questionamentos principalmente sobre a questão da ressurreição. Ora, na era dos mártires de Gonzales, nós podemos registrar justamente o seguinte pensamento: e isso de ressurreição? É o cúmulo das idiotices cristãs. Como ressuscitarão aqueles corpos destruídos pelo fogo ou devorados como peixes ou pelas feras? Irá Deus por todo o mundo recolhendo, unindo os pedaços de cada corpo? Como se arranjará Deus no caso daquelas porções de matérias que permanecem primeiro a um corpo e depois a outro? Será que o primeiro dono abjudicará esse pedaço do seu corpo? Em tal caso, ficará um buraco no corpo ressuscitado do dono anterior? Então, eram questionamentos plausíveis. Eram questionamentos que, inclusive, pode, se você não soubesse da data, do período que estava sendo falado, você poderia sim dizer que era uma conjectura da nossa contemporaneidade, da nossa atualidade. E se fazia necessário uma resposta. Nascerá dentre esses defensores, dos defensores da fé, aqueles que serão conhecidos como apologistas. Então, esses apologistas serão arautos na tentativa de defender sistematicamente estas indagações que adivinham do mundo judeu e do mundo gentil. No próximo slide, eu trago para você uma retomada do que nós falamos na aula passada. Por que os cristãos eles eram perseguidos? Quais foram as suas acusações? Primeiro, eles eram acusados de canibalismo, incesto, falta de patriotismo, antifamília, causa de catástrofes e ateísmo. Expliquei com detalhes cada um desses aspectos. Caso você necessite que você possa relembrar, lhe convido a assistir a aula anterior. E trago para você outro texto, agora escrito por Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23, em sequência, diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então veja que é uma referência justamente ao pão e ao cálice da nova aliança sendo, ressignificada pelo sangue do Senhor Jesus. Essa falta de entendimento claro desse texto, nesta epístola, irá fazer com que, dentre as acusações, os cristãos seriam, acusados de canibalismo. Ainda foi falado na aula anterior que eles não adoravam outros deuses, não adoravam o imperador, mas em um dado momento passaram a ser perseguidos só pelo fato de serem cristãos. Talvez você queira escrever em grego o que estava registrado na palavra ikté ou iktos, que justamente deságua no entendimento claro do mais simples do que é o credo apostólico, que será desenvolvido posteriormente. Então, essas letras em grego significa Jesus Christos Theos Uio Soter. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Então, em outras palavras, é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ou é o que o cristianismo crê.
Ele crê que Cristo, ele é Jesus. O Messias, ele veio. E por fim, restou alguns apóstolos a ser contemplados nessa fala, e eu trago uma informação a mais sobre os próximos apóstolos que estaremos vendo, é justamente aqueles que existem um registro histórico sobre eles. Então, o que está sendo exposto aqui foi catalogado, né, por Eusébio de Cesareia, quando escreveu a sua obra, A História Eclesiástica. O apóstolo Mateus, inclusive esse apóstolo, ele escreve um evangelho, e um evangelho muito primoroso. Adiante nós estaremos, né, ministrando também um curso sobre entendendo os evangelhos. Então, é uma proposta mais adiante. E nessa citação de Eusébio diz: Mateus e João deixaram-nos memórias das conversões do Senhor, e ainda é tradição que as escreveram forçando a isso. Mateus, primeiramente, tinha pregado aos hebreus quando estava a ponto de ir para outros. Entregou por escrito seu evangelho em sua língua materna, fornecendo assim por meio da escrita o que faltava de sua presença entre aqueles de quem se afastava. O apóstolo Tomé, diz a tradição que o apóstolo Tomé era ligado ao trabalho na região de Parto. Já outros relatos chegam a conjecturar a possibilidade de ter evangelizado na Índia, onde foi martirizado. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, era outro dos apóstolos, como é relatado em Mateus, capítulo 10, versículo 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Geralmente ele é identificado como Tiago, o menor, filho de Maria, a referência em Marcos 15, 40. O termo menor poderia ser por causa da sua baixa estatura ou por ser mais jovem que Tiago, filho de Zebedeu. Nada se sabe das suas atividades ou de sua morte. O apóstolo Tadeu, novamente a tradição faz referência ao apóstolo em que desenvolveu suas atividades na Pérsia, onde teria sido ali martirizado. E por fim, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas, ele era um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os evangelhos, quando falam sobre o apóstolo Judas, sempre informam que foi ele quem traiu Jesus. Judas agia como tesoureiro. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Enquanto outro texto se refere a ele chamando de ladrão. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Os relatos finais sobre Judas giram em torno de sua traição, remorso e suicídio. Por fim, espero que você tenha gostado desta aula, que seja realmente um tributo no desenvolvimento desta pesquisa, desse estudo, na construção do conhecimento, talvez até estar ali contribuindo para um melhor entendimento do que você já leu. E eu gostaria que você, convidasse outros amigos, familiares, divulgassem em suas redes sociais estas aulas, e até a próxima.